quais são os benefícios agora de você iniciar na telemedicina, tá? Primeiro ponto, para o profissional e até para o paciente também, é a liberdade geográfica. Então, na telemedicina, você vai conseguir fazer onde tem um acesso à internet, uma boa conexão, e desde que o médico esteja num local que garanta a privacidade, o sigilo das informações, isso é super importante. Do outro lado, para o médico também é interessante você, antes de iniciar uma teleconsulta ou quando iniciar, verificar se as condições também que o paciente se encontram no local onde ele está, tem a privacidade necessária, tá? Porque eu atendo por telemedicina já desde 2020, já são mais de 4.000 atendimentos, e tem pessoas que acham, assim, telemedicina muito prático, até demais. Às vezes querem fazer a consulta em locais que a gente fala, ó, esse não é um local adequado, né? A pessoa está em movimento, está na rua, às vezes a pessoa está dirigindo, né? Não dá para fazer, né, gente? Até não tem um problema, eu particularmente, se o paciente está no carro, e ele estacionou o carro, está paradinho e tal, não tem outras pessoas ali que possam interferir na questão da consulta, no sigilo, na privacidade dele, ok, né? Até o carro tem uma acústica maravilhosa, as consultas dentro do carro são muito boas, por sinal, porque fica um som muito legal, assim, né? Quando a pessoa está paradinha, estacionada direitinho, tá? Então, essa liberdade geográfica é muito boa, tanto para os médicos quanto para os pacientes, porque evita às vezes um deslocamento desnecessário do paciente, pacientes acamados, pacientes com dificuldade de locomoção, eles acabam tendo mais acesso ao serviço médico. Então, por exemplo, vamos pegar um outro caso comum, né, que às vezes a pessoa acaba entrando numa espiral de falta de autocuidado, por exemplo, a obesidade mórbida. Então, o paciente ele já começa a ter dificuldade de sair de casa, ele começa a deixar de fazer seus exames preventivos, e isso traz restrições para ele. Ele não tem a mobilidade mais plena. E isso vai fazendo com que ele não procure os serviços de saúde. E com a telemedicina, isso pode ser um resgate desse paciente. Então, eu acho muito boa essa ferramenta. Por exemplo, aqui citei o caso da obesidade mórbida. Então, entre outros casos que são interessantes para os pacientes que têm dificuldade de locomoção. Outro ponto é você atender uma demanda crescente de pacientes que são essa geração de nativos digitais, os pacientes digitais. Já tem pessoas jovens da idade aí da faixa de 25 anos que estão no mercado de trabalho, hoje são plenamente donos aí da sua autonomia, são consumidores de produtos de serviços de saúde, eles são digitais, eles, antes de ir a algum lugar, eles querem saber tudo online antes. Então, a gente faz um comparativo, por exemplo, hoje ninguém vai na concessionária de carro, a não ser que queira fazer já o test drive ou já comprar o automóvel. E isso vai acontecer aos poucos com a medicina também, tá? E o que eu estou falando de questões ambulatoriais, tá? Não estou falando de emergência, urgência e emergência, tá? Então, eu faço esse comparativo. Muitos de vocês que estão me assistindo devem ter, às vezes, comprado um carro nos últimos anos. Então, outro ponto interessante de benefícios, né? Você, como eu falei, pode atender da sua casa, do escritório, evita deslocamento e você acaba gerando também uma otimização da sua agenda de consultório, tá? Porque você pode deslocar os retornos de consulta, que não precisa exame físico mais, que você só vai analisar exames, para uma consulta online. Eu sempre falo assim, que tem colegas que, às vezes, a gente vê, eles pedem exames e falam para o paciente, se estiver tudo bem, está tudo bem, não precisa voltar, a secretária avisa. Não acho isso legal, não acho isso nem ético. Eu acho que sempre o médico tem que falar com o seu paciente. Então, faça um retorno por teleconsulta. Tá? Então, você vai marcar o horário, o dia, por teleconsulta e vai fazer esse retorno. Qual a vantagem disso também para otimizar a sua agenda? É que você vai pegar aquelas consultas de retorno e vai transferir para um horário que você pode estar atendendo, por exemplo, da tua residência, do teu escritório, e vai deixar uma vaga aberta para uma nova consulta no presencial, por exemplo. Tá? Então, isso é uma vantagem. Outra vantagem, um paciente de manhã ligou lá no consultório e desmarcou porque hoje está chovendo e ele não vai conseguir se deslocar porque é longe. Você pode estar trazendo um paciente de retorno, adiantando e encaixando nesse horário que o paciente do presencial não vai poder ir.
Então, veja como a telemedicina também pode ser algo que otimiza a sua agenda. Outro ponto, aumentar a renda. Então, muitos médicos têm vínculos com o serviço público, 40 horas semanais, 30 horas semanais, e, de repente, não quer montar toda uma estrutura de um consultório, ter ali uma secretária. Então, ele pode prestar serviços para empresas de telemedicina no horário que ele tem disponível, fora daquele horário que ele está no concurso público, por exemplo. Então, assim, pode aumentar a sua renda. Vamos dizer, de renda, os médicos têm muito isso de dar plantão, né? Eu vou dar mais plantão, preciso aumentar minha renda, eu dou mais plantão. Vai ter que se deslocar, tem um monte de outros contratempos relacionados ao plantão presencial. E você pode estar fazendo isso por telemedicina. Pode atender pacientes particulares por telemedicina. Muitos colegas querem dar assistência a pessoas que procuram eles e não tem o local, mas a telemedicina pode ajudar a você dar assistência a essas pessoas, certo? Mas e se precisa do exame físico? Bem tranquilo, vai falar com o paciente, isso aqui precisa do exame físico. Se você tem um local que você atende ou faz coworking, vai marcar a consulta lá presencial. Se é de outro local, de outra cidade, você vai fazer um relatório e vai encaminhar esse paciente para a consulta presencial, tá? Então, sem drama, sem melindres.